Gorda Venenosa está de volta. Viu? Não era pra falar boa noite, era só uma voltinha, rapidinha. Só pra você tomar uma aguinha. Carol! Ah, Eu quero saber o seguinte. fala, pergunta. Quando uma mulher separa do homem, e esse homem é rico, Sim. ela não tem direito a metade do patrimônio, a grande parte daquilo que ele tem? Porque você foi pro intervalo falando que a Luísa Brunet não tem direito a nada. Ela teve aquela história da agressão com o ex-marido lá, Lídio Paziotto, né? Lírio. Lírio Paziotto. Lítio, né? Lítio, sei lá, Ah, tá um lá, Paziotto lá. Ucrânia, sei lá. Que é um catarinense cheio da grana aí. Ela separou dele depois que eles tiveram um arranca-rabo lá. Ela disse que inclusive foi agredida, foi pra justiça contra ele. E aí ela disse que tem direito ao patrimônio. Só que agora saiu uma decisão que fala que ela não tem direito? Então, é o seguinte... a gente entende que as pessoas, quando estão juntas, estão casadas, estão namorando, numa relação, união estável, ela teria, sim, direito à metade. Só que eles namoraram de 2011 a 2015. Mas ela não falou que eles moraram juntos? Sim, ela disse que sim. Em 2016, inclusive, ela contou a toda a imprensa que foi vítima de ofensa, de xingamento, de agressões. Ela afirmou que teria levado um soco no olho, chute, durante uma briga. E no dia 21 de maio, lá em Nova York. Só que aí ela entrou na justiça depois que eles se separaram e ele queria a metade, ela queria, né, pedia a metade dos bens, porque eles ficaram por esse período juntos e eles, ela acha que teria direito à metade. Mas a justiça disse que não, porque a justiça não entende que eles moraram juntos. Não, que eles tiveram um relacionamento, um namoro. E aí, não entendendo como uma união estável, ela não tem direito a nada. Eles só teriam namorado e ela não conseguiu comprovar. Nada? Não, ela não conseguiu comprovar que eles moraram juntos nesse período. Então, por isso que a justiça determinou que ela não queria nada. O bicho pegou e ela vai, o advogado vai recorrer, mas a justiça falou que, nesse momento, não tem direito a nada. Mas ela não pode recorrer, como é que a lei fala disso? Pois é, a gente vai falar exatamente agora com o doutor Bernardo Fernandes, que é advogado, entende do assunto, porque a gente só entende do que a gente pesquisa e fala. Mas ele é um especialista, estudou. Oi, doutor Bernardo, boa tarde, obrigada por nos receber aí, nos atender. Tá me ouvindo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Explica pra gente essa história da Luísa Brunet. Por que é que a justiça, decidiu que ela não tem direito à metade dos bens se ela alega que estava casada e que estava nessa união estável com ele? Olha, quando se busca o reconhecimento da união estável posterior à partilha dos bens, o interessado em provar que existe uma união estável, primeiramente precisa procurar um advogado e juntar todas as provas pertinentes para que haja o reconhecimento através de via judicial. Porque no caso da Luísa e do Lírio, havia uma discordância ali. O Lírio dizia que era só um namoro e a Luísa dizia que era uma união estável. Como é que se comprova essa união estável? Diz que eles moravam, eles chegaram a morar juntos uma época, ela disse que morava lá, passava longas temporadas no apartamento dele. Ou seja, isso já não é meio que na linguagem popular, doutor, não significa que eles estavam meio amaziados? Então, para comprovar, para reconhecer a união estável, as provas vão ser variadas. Morar junto é uma prova essencial? Não. Tem casais que têm união estável e não moram juntos. Planejar ter filhos é um requisito para a união estável? De forma alguma. Mas isso corrobora para o reconhecimento dessa união. Então, as provas vão ser variadas, porque é um direito subjetivo. O que diz a lei? Para configurar a união estável, o casal tem que ter intenção em formar família. E o que significa isso? É um conceito muito subjetivo, digamos assim, né? Então, muitos casais partem para contratos, seja contrato de namoro ou formalização dessa união estável, certo? Eu recomendo, inclusive, que a união estável seja formalizada. Por quê? Primeiro, porque é mais simples do que um casamento. Segundo, que você poderá escolher o regime de bens, que são aqueles mesmos regimes de bens do casamento. Então, se você tem medo de uma eventual briga,
sofrer um processo judicial e ter que partilhar bens, formalize a união estável, porque não vai ter essa dor de cabeça que a Luísa e o Lírio tiveram. E aí a justiça pode, então, negar essa partilha de bens, sim. Ela pode falar, não, ela não tem direito a nada, e ela sai com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. Se as provas apresentadas ali forem insuficientes para provar a união estável, ou se mostrar que, obviamente, ali só existiu um namoro, então não vai ter o reconhecimento da união estável e, consequentemente, não vai ter a partilha de bens. E a pessoa em casa, de repente, está pensando, nossa, mas eu não tenho nada, nenhum documento que comprove, não tem essa união estável, tô junto, tô morando junto. O que eu preciso fazer para guardar uma prova, alguma coisa? Se tiver filho, a justiça consegue reconhecer, doutor, por exemplo, se uma pessoa tem um filho, vamos imaginar que os dois não tenham casado, tenham tido um filho, e aí, sei lá, ele fala, não, eu não casei, tivemos os filhos, mas ela estava com ele na casa dela, e eu só via de vez em quando. Separados. Um filho seria uma prova de união? Olha, o filho não é um requisito. O filho por si só não prova a união estável, mas seria uma das provas que você pode utilizar. Então, ter um filho não necessariamente significa uma união estável, mas vai ajudar você a provar. Gente, mas é difícil, hein, nesse caso. Aí, a Luísa, como a gente já falou, ela disse ter sido agredida, supostamente teve essa agressão mesmo, né? Ela foi na justiça para isso. No caso, né, de uma separação, a justiça pode levar em consideração essa agressão, tanto positivamente quanto negativamente, na hora de partilhar os bens? Isso tem algum peso, doutor? Olha, não tem relação direta, por quê? Primeiro porque quando existe um fato criminal, ele vai ser julgado em um processo próprio para isso, um juiz competente para julgar esse delito, e ele não tem relação direta com a partilha de bens. O que a gente observa é que existe uma comoção nacional, porque são dois fatos extremamente dramáticos, né, e que aconteceram com a mesma pessoa, mas não tem relação. Um fato não tem relação com o outro. São casos diferentes, né? Tá bom, doutor, obrigada pela participação. Obrigada. A gente, quando precisar, vai gritar, né? Eu quero entender essas histórias todas, né? Porque os famosos também têm perrengues como a gente. E, ó, só pra gente encerrar esse assunto, o valor, tá? Que foi pedido. E a revista Forbes, daquela revista americana... Que faz o ranking dos milionários do mundo. Meu sonho um dia tirar uma foto minha nessa revista. Diz que avaliou a fortuna dele, na Quando época... eu tinha fortinho, saí na revista Forbes. Em 2018, em 1,6 bilhões de reais. O Lídio Parisotto tinha 1,6 bilhões de reais. A fortuna dele. E aí os advogados os advogados da Luísa Prudente pediram só 100 milhões de reais. Nem pediu metade, só pediu 100 milhões, mas foi negado. Como vocês viram aí, o advogado disse que sim, isso pode acontecer. Você acha que não pode, gente? Você acha que um cara de 1 milhão, que tem 1,6 bilhão reais, ele não tem condições de comprovar que ele não estava casado com ela? Desculpa, né, gente? Infelizmente, é uma realidade.